E é isso mesmo. E não vamos demorar mais, porque o Whindersson tem muito que falar aqui, né? E ensinar a todos nós. Então você que ainda não chamou aquele seu colega, aquele seu empresário, já manda uma mensagem agora, tá bom? Porque vamos falar de finanças com o Whindersson Alves aqui no Unindo Propósito hoje. Seja bem-vindo, Whindersson, mais uma vez. E vamos lá, deixa Deus te usar. Amém. Bom dia a todos. Obrigado, Miriam. Eu quero iniciar te dando os parabéns, tá? Porque tem sido um privilégio ser seu mentor. Obrigada. E eu, o Alisson, nós temos acompanhado o teu desenvolvimento. E nós temos visto o quanto que você está crescendo e vivendo o seu propósito da maneira que Deus deseja. Então, parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada, é verdade. E os meus filhos também estão agradecendo, porque essa mentoria, ela trabalha com todo, né? Área profissional. Então, aqui, nos talentos que o Senhor me deu, com relação ao meu propósito como missionária, né? E de estar levando a palavra de Deus, como mãe, né? Como filha. Então, tem revolucionado e a família toda está grata. Que bom. Eu fico feliz porque eu sei que não é fácil a mentoria conosco, não é para qualquer um, vamos dizer assim. É verdade. Tem hora que eu tô lá falando e as pessoas estão na minha frente com os olhos cheios de lágrimas, né? Às vezes até mesmo meio revoltados, mas nós temos visto essa revolução na sua vida, então parabéns, tá? É que você segue aquele princípio, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, você não dá meia conversa. Você fala o que tem que ser dito e pronto, né? Doa quem doer, mas a dor constrói. A dor constrói. E é assim que a gente vai sendo moldado aí pela mentoria, e eu indico muito, né? A todos aqueles que querem evoluir profissionalmente, né? O Whindersson Alves e a Hábitos como um todo. Obrigado. E o ouvinte, estou muito feliz de estar aqui com vocês também e compartilhar um pouco do conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho com os empreendedores, com os empresários. Eu acredito que todos que estão ouvindo aqui a rádio, ouvindo nesse momento, Deus confiou um talento na sua mão. Deus confiou um dom, algo que você faz de uma maneira que nenhuma outra pessoa faz na terra. E a minha pergunta é, o que você tem feito com aquilo que o Senhor te confiou? Duas coisas muito preciosas que Deus deu para nós, e quando nós lemos a Escritura, nós vemos que Ele vai pedir conta. É sobre o que nós fizemos com o nosso talento, que é a nossa profissão, e o que nós fizemos com o nosso tempo, que é o maior presente que Ele deu para nós. E nós trocamos o nosso tempo pelo aquilo que a gente acha que é importante. Tem pessoas que trocam o tempo deles por apenas R$2.000. Tem pessoas que trocam o tempo por R$10.000. E talvez esteja aí uma das grandes chaves para o sucesso, né? Entender o valor do qual é o seu talento e qual é o seu tempo e por quanto que você tem negociado isso. Mas muitas pessoas, eles estão brincando, né? Mas um dia o Senhor da Vinha vai voltar, e eu falo isso com muito amor, e Ele vai perguntar, vai falar assim: João, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Ah, Senhor, eu vendi por R$2.000. O Senhor me deu um talento lindo, mas eu tive medo, eu tive várias situações que eu não pude empreender, que eu não tive condição de dar um passo a mais. E o Senhor da Vinha vai voltar, né? O Senhor da sua vida vai falar assim: João, mas eu confiei esse talento para você, que era para você empreender, que era para você se desenvolver e construir orfanato, construir hospitais, e você não fez nada disso. E vai ter outros casos, vai ter o caso do Pedro, que o Pedro vai olhar para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor me deu uma empresa, só que essa empresa ela foi muito pequena, porque eu não sabia como fazer essa gestão, eu não sabia como cuidar, eu não sabia o que fazer com ela. E o Senhor vai olhar e vai falar assim: mas tinha um conhecimento, Pedro, da sua empresa, era para você ter alimentado uma cidade, era para você ter construído hospitais, orfanatos. O que eu quero dizer com essas histórias, Miriam e caro ouvinte, que de tudo que o Senhor deu, todos nós temos um dom e um talento, só que todos nós iremos prestar conta disto. Quem dá desculpa não dá resultado, né? Qual desculpa? O que você tem criado?
como historinha para não alcançar o resultado na sua vida. Porque os nossos resultados acontecem quando as histórias acabam. Nós pegamos o comportamento do rei Saul, ele sempre falava, não fiz isso por causa daquilo, deixei de fazer aquilo por causa disso. As desculpas. Só que nós vivemos numa sociedade que é comum dar desculpa, né? Se tornou natural. Não, eu não estou crescendo porque me falta oportunidade. Qual oportunidade? E eu pergunto muitas vezes para os empresários, eu falo assim, você é responsável com a sua empresa? Eles falam, sim. Eu lembro de um curso que eu fiz exatamente isso. Ó. Você é responsável com a sua empresa? Sim. Você é responsável com as suas finanças? Sim. Você é responsável pela sua família? Sim. Você é responsável pelo sucesso da sua empresa? Sim. E eles foram falando sim, todos animados. E de repente eu perguntei assim, mas quantos livros você leu sobre empresa este ano? Ficou quieto. Eu perguntei, mas quantos livros você leu sobre finanças? Ficaram quietos. Quantos livros você leu sobre liderança? Ficaram quietos. E aí eu falei assim, então vocês não são responsáveis. Vocês são irresponsáveis. Porque Deus confiou um carro na sua mão e é como se você acelerasse ele a 180 por hora com o farol apagado de madrugada, sem saber qual que é a próxima curva. Para onde vai, como eu vou, como é que eu vou fazer, né? Exato. Exatamente. Então muitas pessoas não conseguiram e estão preocupadas nesse momento o que fazer com a empresa ou até mesmo com as suas finanças, porque não buscaram conhecimento. E por que não buscaram conhecimento? Porque preferiram ficar alguns minutos nas redes sociais e esses uns minutos se transformou em horas, né? Porque preferiu assistir uma série e aquilo de fato que o Senhor confiou na mão, eles levam acreditando na força do braço e não desenvolvem o conhecimento. Então, conheceis a verdade os libertará. Só que para conhecer você tem que dar um passo, né? Então, empresário, igual nesse momento, Miriam, tem muito empresário que está sofrendo para pagar o 13º. Verdade. Esse período é uma delícia para o funcionário, mas os empresários eles ficam desesperados. E o porquê? Muitos deles não fizeram provisionamento. Se eles tivessem feito um provisionamento em janeiro, eles estariam pagando o 13º agora sorrindo e com certeza planejando a viagem deles. Aí todo mundo viaja e o empresário não. Fica desesperado. Tem empresário que o funcionário tira férias, vai pra praia, vai pra resort e o empresário só fica pagando conta, boleto, 13º, desse jeito mesmo, igual você falou. E muitos viram um escravo do trabalho, né? Ele dedica só a força do trabalho e não faz a gestão da empresa, né? Uma das coisas que a gente aprendeu muito aí nas palestras, nos cursos que tem feito aí pra... E aí entra a multiplicação do talento, né? Porque o empresário, Deus colocou ele com uma visão estratégica, né? Olhar no estratégico, só que ele está envolvido que no operacional, na produção, atendendo o cliente, vendendo, comprando. Ele está envolvido e ele não consegue fazer o negócio dele crescer, porque ele está só no operacional, sendo que o lugar dele era para estar no alto, olhando qual seria a próxima estação para a empresa. Mas existem, Miriam, 3 tipos de crises que para qualquer empresa. O primeiro tipo de crise é a crise governamental, que é uma crise semelhante à pandemia que teve. Então, muitos setores foram afetados por isso. O segundo tipo de crise é a crise intelectual, é a que eu mais encontro nos empresários. Sério? Que essa crise intelectual, ele sabe fazer o produto, ele sabe vender, mas ele é limitado a uma quantia de pessoa, ele está escravo à sua própria empresa, né? E ele é escravo a alguns clientes e não consegue fazer o negócio expandir, né? Que ele limita ele muitas vezes, né? Ele quer fazer do jeito dele, se ele coloca outra pessoa, ele fica... Ele não confia. Ele não confia, ele não sabe né? ensinar também, né? É aquele lema, né? Fica tranquilo que tudo vai dar certo desde que eu esteja no comando. Não sabe delegar, né, funções, formar equipe, que eu acho que é o maior desafio. Isso. E esse bloqueio é mais na mente, né? E ele acredita, assim, para muitos empresários que eu estou falando aqui, eu tenho certeza, Miriam, se eu falar assim, contratam alguém agora, eles vão falar assim,
como que eu vou contratar alguém se eu não consigo nem tirar meu prolabore? O que você está falando para mim colocar alguém? Só que aí que está o grande segredo, né? O empresário, ele tem que colocar o pé pro chão aparecer. Não é diferente. Então ele precisa ter o quê? Fé. Só que pessoas precisam de pessoas. Uma empresa, ela precisa transbordar na vida de outras pessoas. E a terceira crise que pega muitas empresas é uma crise espiritual, né? Onde o empresário não entendeu a responsabilidade da empresa dele no reino de Deus, né? Muitos, igual, falam assim, mas o que a tua empresa faz, Miriam? Eu tenho um programa no rádio. Muitos se definem como um programa, como algo parado. Só que não, a tua empresa faz o quê? Manifesta o reino de Deus aqui na terra. E a excelência da tua empresa tem que ser maior do que das outras, né? Todo cristão, ele é responsável por trazer uma excelência para a terra, uma excelência para a sua empresa. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Nós vemos o que outros homens não veem. Nós temos o conselho que outros homens não têm. Nós temos a visão que outros homens não têm. Nós temos o temor que outros homens não têm. Então, tudo que nós temos que fazer como empresário é alcançar o mais alto nível de excelência. A Bíblia fala assim, quando trabalhar, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. E, infelizmente, eu já cheguei em empresa de muito cristão, onde eu, como consultor, né, muitos anos como consultor, eu chego avaliando a empresa. Eu olho para o teto, eu vejo um monte de teia de aranha. Eu olho na mesa do gestor, aquela bagunça, um monte de papel, o cartãozinho tem um pauzinho ali onde que eles enfiam o cartão de crédito, nem fica conferindo. Você olha a organização da prateleira, tudo bagunçado, os produtos, e se for mais perto, passar o dedo, ali vai ter poeira. Aí você pergunta de um sistema, de um software de gestão, a pessoa olha e fala assim, não, mas isso é muito complexo. E às vezes até pago o software, mas não usa da maneira correta. E às vezes eu olho para o uniforme deles, Miriam, o uniforme sujo, rasgado. Não importa com que o empresário trabalha. Desanimado, o dono tá com a cara, com olheira, um uniforme velho, e daí, mas trabalha com graxa. Vamos na Via Verde. Vamos dar uma olhada lá. Os mecânicos trabalham de jaleco branco. Meu Deus. Né? Tem empresas, então assim, quem dá desculpa não dá resultado. Qual que é a diferença daquele que consegue e para aquele que não tem conseguido? Fica dando desculpa? Na verdade, ele fica parado nas suas próprias limitações. Né? Ele fala assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas, querido, a questão não é ter dinheiro, é ter coragem. Né? A questão é ter atitude. Você não pode comprar um uniforme que seja um jaleco, um macacão, mas use uma camiseta limpinha. Compre uma camiseta, não use coisas furadas. Empresários que fazem orçamento. Quantos empresários eu encontrei, Miriam, que eles usam a agenda como um bloco de nota, como tirador de pedido? Não pode. Né? Nós temos que apresentar o mais alto nível de excelência, porque nós fazemos para o Senhor. E muitos falam assim, mas quando eu chego no templo, tá tudo organizadinho, porque é a casa de Deus. Mas quando nós estamos no templo, nós estamos trabalhando para o Senhor. Sim. Quando nós estamos na nossa empresa, nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, para todos, né, Deus entregou esse talento. Agora, como nós estamos sendo gestores desse talento? Muitos, Miriam, não deu um passo a mais porque não estão sendo fiel no pouco. Não estão sendo fiel na organização, porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Nós podemos olhar a Bíblia inteira, ele deixa tudo específico. E ele deixa tudo em ordem. Um dia o Espírito Santo entregou uma chave para mim. Eu estava orando e ele falou assim, Whindersson, dá uma olhada nessa sala. E eu olhei a sala, ela estava bagunçada. E ele falou assim, Whindersson, agora imagine o céu. Eu imaginei o céu na minha limitação. E ele falou assim, você consegue ver bagunça no céu? Eu
falei, não, Espírito Santo. E aí ele falou assim, porque eu não gosto de bagunça. Eu habito onde tem paz, justiça e amor. Eu habito onde tudo está em ordem. E aí fez todo sentido para mim. Meu pai falava muito sobre sujeira também. Sujeira. Não gosto de sujeira. Meu pai, uma das coisas que ele mais me ensinava era isso. Eu chegava na minha caixa alguma coisa suja, ele já falava, ó, Deus não gosta disso, não vai ficar aqui no meio dessa sujeira não. Quem gosta de sujeira é o diabo. Ele falava já assim. E é bem isso mesmo. Só que o segredo do nosso futuro está escondido na nossa rotina diária, né? E assim, ó, como que nós ajudamos um dependente químico se livrar das drogas, né? Que é uma dependência química. Nós ensinamos ele a vencer o hoje, né? Ó, você não precisa vencer a droga pro resto da sua vida. Você tem que vencer hoje. Então, quando nós temos essa clareza do hoje, muda muito. O empresário, você precisa ser o melhor empresário hoje. Você precisa ser o melhor pai hoje, o melhor esposo hoje. Você precisa ser a melhor esposa hoje. Você precisa ser a melhor filha hoje. O melhor empreendedor tem que ser hoje. A tua empresa tem que ser a melhor hoje. Então, porque eu fazendo a gestão do hoje, com certeza eu vou ser muito próspero. Muitas pessoas não fazem a gestão do hoje. E eles acreditam que... E amanhã vai ser melhor. Que quando eles tiverem algo, eles vão fazer essa gestão. Só que se eles não fizerem hoje pela palavra de Deus, se eles não forem fiel hoje, eles não vão ter amanhã. Então, com certeza o Senhor confiou muitas coisas para nós. Por mais que seja pequeno, Ele está aguardando a nossa resposta. Porque o dia da cobrança do Senhor pode ser o amanhã. Pode ser. E aí você não fez nada. E aí na Bíblia fala naquela passagem que aquele que não fez nada é tirado. Sim. E entregue para aquele que fez muito. E então realmente tem que viver o hoje intensamente. Por isso que a quem tem é dado. Você olha uma pessoa com recurso financeiro e fala assim, nossa, ela está cada vez mais rica. Sim, porque a ele é dado, é bíblico. Porque ele tem feito. E tem feito o que, Whindersson? Gestão no pouco. Ele tem sido fiel a cada dia no pouco. E ele tem negociado, tem crescido e o Senhor tem acrescentado para aquela pessoa. E o que nos deixa assustado, que isso, Miriam, é um princípio. Então o princípio é para aqueles que aplicam, não é para os filhos. Então muitos filhos de Deus têm sido tirados. Entendi a diferença. Entende? Então, às vezes tem gente que não, por exemplo, não segue a Jesus, né? Não frequenta a igreja, não reconhece Jesus como seu Salvador e prospera. E os filhos, né, que faz tudo isso e não prospera. A diferença está em obedecer os princípios, é isso? Em obedecer os princípios, né? Os princípios fazem a pessoa prosperar, mesmo que ela não tenha a presença do Espírito Santo, mesmo que ela não aceitou Jesus, porque ela aplica o princípio. E quais desses princípios, né? Eu falo rapidamente aqui, honrar pai e mãe. Nossa. Tem muito cristão que não honra pai e mãe. Nessa né? época do Natal aí. E não é só honrar com papai e mamãe, eu sou bonzinho. Não, com gestos, atitudes, palavras, né? E financeiro. E a Bíblia fala assim, ó, que aquele que não cuida dos seus é pior do que aquele que nega a fé, né? E as pessoas, muitos prosperam porque cuidam dos seus. Às vezes o cristão não está cuidando dos seus, tem raiva do primo, do irmão, fica naquela competição, enquanto uma pessoa que às vezes não está dentro do templo, que não adora o Senhor, ele abraça todo mundo e é feliz com todo mundo. Então, e ele cuida do seu, se um está precisando, ele vai lá, faz de tudo para ajudar. Tem muito cristão que ele ajuda muita gente de fora de casa. Verdade. Só que os seus ele não cuida. Não. E a Bíblia fala para cuidar. E principalmente dos da família. Dos da família. Nossa, ele fala. Né? E é um princípio que passa despercebido aos olhos de muito cristão. E daquele que vai ajudar da sua família. É pior que está negando a fé. Então, o dinheiro, esse princípio, faz você prosperar. Entendeu, Miriam? Daí eu tô orando lá, eu tô jejuando, eu busco, eu oro em línguas, eu faço campanha, mas eu não ajudo os meus. A Bíblia também traz assim, ó, divida seus bens com aquele que te ensina o Evangelho.
E aí o cristão, ele fala assim, eu vou dar dinheiro para pastor? Eu vou ajudar o pastor, mas o pastor tá andando de carro e eu não. O pastor tá com um carrão e eu não. Querido, por isso que a Bíblia fala que o último será o primeiro, que o dia forte... que meu pai trocou de carro uma vez, um terço da igreja saiu. Bravo, revoltado. Você vê que o forte é fraco e é triste isso. Muito triste. Porque a Bíblia também traz, Miriam, assim, ó, que o obreiro, né, aquele que alimenta, aquele que trabalha, é digno de honorário dobrado. Só que a Bíblia e Deus não vai falhar com o líder de uma igreja. Só que olha que interessante, se o líder ele tem uma retirada de 4 mil reais, se você for na igreja e fazer uma pesquisa, o salário, a média do salário do povo é 2 mil reais, Miriam. Agora, se o líder tira 10 mil, a média do povo é 5 mil reais. Porque é um princípio. Então, a igreja vai se prosperando. Então, quanto mais o teu líder espiritual ele prospera, mais você prospera. Ele sempre vai estar na sua frente, pela base bíblica. E tem muito pastor que ele fica constrangido de falar, eu não vou pedir oferta. Não, mas o pastor ele tem que ensinar o seu povo. Elias, ele teve que pedir. Para quê? Para a prosperidade chegar para aquela mulher, para a viúva. Então, o líder, quando ele recebe, ele destrava a prosperidade não na vida dele, mas sim do povo. E o povo tem que ter esse prazer em ofertar e fazer com que o líder cresça. Porque, repara, Miriam, isso é princípio e eu acho lindo. E eu já vivi disso. O líder troca de carro, todo o povo troca de carro. Quando o povo se alegra. Né? Então são princípios que o mundo, que as pessoas que não servem a Deus, eles aplicam. Eu recebo ofertas de pessoas que não são cristãs. Só que eles me honram muito como mentor, mesmo sem servir a Jesus. Você vê que lindo. E eles prosperam cada vez mais. E o cristão... Você ensina muito. Né? E o cristão não reconhece muitas vezes isso. Isso impede o crescimento dele. E fazer a última perguntinha, né? Tá fazendo sentido para você que está nos ouvindo? Manda no Instagram da Miriam. A Anne falou, meu Deus, é assim mesmo. Cada vez que o Whindersson fala, é um impacto, você viu? É a verdade pura. Então, isso causa transformação na gente. Eu tenho certeza que você está ouvindo hoje aqui, você vai fazer uma autoanálise e já vai começar a mudar e transformar a sua vida. E porque é assim que o Espírito Santo age, né? No constrangimento e na mudança. Whindersson, e o pessoal que quer conhecer mais hábitos, né? E tudo mais, passa o contato para o pessoal estar entrando em contato. O pessoal, o Leandro uma vez fez um treinamento para meus funcionários sobre princípios lá dentro, sabe? Postura profissional, foi maravilhoso. Como é que faz para entrar em contato com a... Ô Miriam, pode entrar pelo meu Instagram, que é o Whindersson.alves. Né? Entra lá tem alguns vídeos nossos. Tem o link também para ir para o site da Hábitos. E pode deixar uma mensagem também no direct. Eu demoro um pouquinho para responder, tá? 2, 3 dias, mas eu sempre respondo. É verdade, ele sempre responde. E que bênção. E se quiser escolher um novo, a gente solta aqui no final rapidinho. Pessoal, você que está me acompanhando aqui, esse foi o Whindersson Alves. Ele tem sido meu mentor e tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas. E é um princípio, assim, Deus sempre falou comigo muito, né? Sobre unir os propósitos, unir pessoas que tinham o mesmo objetivo, né? Que é manifestar o reino de Deus aqui na terra, expandir isso, né? Expandir isso aos povos. E unir as pessoas que têm esse mesmo propósito. Então eu louvo a Deus pela sua vida, tá, Whindersson? Louvo a Deus pela sua vida, gratidão enorme por você estar aqui. E você que está acompanhando pela live, gente, compartilha. Você que ouviu pela rádio e quer pegar essa mensagem de hoje, mandar para alguém, entra na página do Unindo Propósito _ Miriam Santos e você vai conseguir compartilhar com mais pessoas, tá bom? Então, vamos orar então, finalizar com uma oração? Amém. Amém? Pode orar então e a gente já finaliza. Amém. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem me dado de viver o meu propósito. Pai, mas eu quero orar também, pedindo que o Senhor conceda esse privilégio a todos que estão
ouvindo nesse momento. Pai, que eles possam viver o propósito que o Senhor sonhou para eles e que eles possam acordar todos os dias com uma energia, felizes, sorrindo e desfrutando das maravilhas do Senhor nessa terra. Pai, que hoje, só hoje, eles possam viver a plenitude do Teu amor, a plenitude da Tua energia. Espírito Santo, enche-nos do Teu conhecimento, do Teu poder, da Tua graça, da Sua direção, porque nada podemos sem Ti, Espírito Santo. Eu Te amo. Pai, eu oro também pedindo que o Senhor traga transformação em milagres para aqueles que estão precisando nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau. Isso mesmo. E você que está aqui na nossa live.